Rodrigues, Amanda Pereira e Ana Cerqueira. Sejam bem-vindos ao Talk Palco da Secop Summit 2025. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos e todas bem-vindos ao nosso painel. Hoje, estamos com essas mulheres maravilhosas aqui e nós trouxemos um tema bem importante. Nós vamos falar sobre resiliência cibernética e IA para a saúde dos negócios. Aproveitem vocês que estão aí com o celular, chamem seus amigos, porque o papo vai ser bem descontraído e bem interessante para a saúde dos negócios de vocês. Bom, eu já começo, antes de apresentar cada uma de vocês, agradecendo pela oportunidade de estarmos todas aqui reunidas. E o nosso painel hoje, com esse tema que nós trouxemos, ele fala de um tema que é bem importante. Quando nós falamos em resiliência cibernética, a gente ouve muito do básico bem feito. Mas será que a gente está sabendo fazer o básico bem feito? É isso que a gente vai explorar hoje. Bom, em um cenário onde a transformação digital ela avança rapidamente e as organizações enfrentam desafios crescentes para proteger as suas operações contra ameaças cibernéticas cada vez mais sofisticadas. A inteligência artificial ela emergiu como uma ferramenta poderosa, tanto para fortalecer a segurança das empresas, como para permitir que as empresas também se adaptem, prevenindo, respondendo incidentes de forma mais eficiente. Bom, nesse painel, com a nossa exploração, a gente pretende trazer como que a gente pode integrar a inteligência artificial e a resiliência cibernética com a visão de gestão de risco também. Eu começo... Vou fazer por ordem alfabética agora. Eu começo com a Amanda Pereira. A Amanda, ela é... Cara, aí que minha cola pulou. A Amanda é gerente de tecnologia e especialista no grupo SC. E ela também é especialista em IA e também membro da WOMSE. Amanda, me responde uma coisa bem importante. Qual é o papel da engenharia de dados e na criação de um ecossistema resiliente, utilizando IA para identificar e mitigar riscos cibernéticos? Boa tarde, pessoal. Obrigada. É um prazer estar aqui. Quando a gente fala de IA, né, a gente, nos últimos tempos, ouviu muito falar sobre IA e aquele fato de que todo mundo agora tem uma IA, né? Todo mundo tem uma IA e todo mundo virou especialista em IA nesses últimos tempos, né? Quando a gente fala de engenharia de dados, é um ponto bem importante de IA, porque a base da IA é engenharia de dados e dados, se a gente não tem dados, a gente não tem uma IA. E aí a gente começa justamente nesse ponto de cibersegurança, de resiliência, com a base da IA, que é 3 coisas muito básicas que a gente precisa fazer. Então, o primeiro é tratamento de dados. Então, dados sem tratamento, sem a mitigação do risco, a gente não consegue fazer justamente o uso desse dado de forma inteligente. O segundo ponto é justamente entender, com base nesses dados, o viés que a gente está colocando nesses dados, porque a gente sempre tem viés, tá? Então, entender que tem um viés e qual o grau de viés que a gente está colocando nesses dados é muito importante. E o terceiro ponto, que trazendo o básico bem feito, é a gente entender o uso desse dado. Então, para que eu vou utilizar esse dado e qual a forma que eu vou canalizar esse dado de forma mais segura, para que a gente consiga mitigar justamente o uso da forma correta. Então, fazendo praticamente esse básico bem feito, aí a gente tem um direcionamento muito importante para a IA e para o seu uso correto. Muito bom, muito bom. Eu vou passar a palavra para a Ana Cerqueira. Ana Cerqueira é sócia e CRO da Zenox e também presidente da WOMSE Brasil. Ana, como é que a IA está transformando o campo de threat intel, especialmente na detecção e resposta de ameaças emergentes? Conta um pouco para a gente. Boa tarde, pessoal. Muito prazer. É uma honra, um prazer estar com
estrelas no palco e estrelas na plateia. É muito bom ter mulheres na nossa área de cyber, viu? Sobre Threat Intelligence, a inteligência artificial tem sido determinante em vários campos. Olhando para o meu campo específico de Threat Intelligence, a gente está falando de uma análise rápida de uma massa de dados considerável, grandes massas de dados sendo tratadas e correlacionadas para entender quais as ameaças que estão rondando as nossas infraestruturas. E a inteligência artificial, ela traz esse poder de análise mais rápida. Então, a gente sempre procura utilizar para que, nessa tratativa, a gente consiga fazer as correlações e estar à frente do criminoso. Ou seja, a inteligência artificial, dentro do Threat Intel, ela vem trazer aceleração na informação, trazendo informação de qualidade e se antecipando, diminuindo a janela de exposição e de risco que, eventualmente, as organizações sofrem. A gente sabe que isso é uma rotina diária nossa, não é eventual, é uma rotina diária. Mas essa aceleração, ela traz eficácia, porque quando a gente se antecipa, quando a gente tem a visibilidade correta daquilo que está no nosso entorno, a gente consegue agir rápido. Então, esse é o principal ponto que eu ressalto quando a gente olha inteligência artificial e Threat Intelligence. Muito bom. Pessoal, enquanto isso, vocês vão preparando as perguntas de vocês, porque é possível que a gente tenha um espaço de perguntas e respostas, tá bom? E aí eu quero perguntas bombásticas para essas mulheres maravilhosas aqui. Lá vem. É com pimenta. É com pimenta. Como é que se diz aqui no Sul, o termo que eu adoro, faca na bota, né? São mulheres faca na bota. Então, aproveitem a oportunidade para explorarem as mulheres faca na bota. Adoro esse termo, gente. Quase um lema, né? É um lema, não é? Bom, já vou passar a palavra para a Bruna. A Bruna é sócia da DServe Academy, também instrutora de treinamentos em privacidade e proteção de dados do IAPP e de POXIN, e também é consultora de conformidade LGPD, além de gerente de negócios em cibersegurança. Também formada em Direito e eleita Top Woman 2023 pela ONCE, gente. Chique, né? Maravilhoso. Obrigada, Eva. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Cumprimento também as colegas de trabalho e de profissão. É uma honra poder fazer parte desse painel e ainda prestar um depoimento por ter recebido o prêmio Top Woman em 2023, justamente da UOMSE. E é importante essa movimentação para que a gente possa estar preparados também para esses novos desafios, tanto em segurança da informação, quanto a evolução da inteligência artificial e privacidade e proteção de dados. É a nossa realidade atual, já não é mais algo futurista. E é importante, né, Eva, que a gente consiga também estar preparados para esse universo, porque a gente recebe muitas perguntas de mulheres, de pessoas que querem ingressar nessa área, que nos veem muitas vezes nessa posição já atuante nesses temas, e os treinamentos, as preparações, as certificações, elas estão aí para abrir esses caminhos, essas portas, né? Então, eu costumo dizer, se tem um desafio, tem oportunidade também. E aí, a busca por certificações internacionais, a própria IAPP, XIN, CompuTier, enfim, viabiliza muito para que a gente possa não só aprender, mas que a gente possa nos conectar cada vez mais com pessoas que já estão trabalhando e atuando o tema e ampliando as nossas redes de conexões, né? A gente promove muito na DServe Academy, que é a área de treinamentos, justamente conexões com pessoas que estão diretamente ligadas ao assunto, independente do momento da carreira dessa pessoa. Porque às vezes é o momento de, será que eu quero ingressar nesse universo de privacidade, segurança da informação ou governança de IA? E a gente faz toda essa projeção, seja para quem já esteja dentro de um processo já de trabalho ou quem deseja realmente conhecer ou iniciar essa jornada. Conhecimento é tudo, né? E educação salva. Educação salva a vida. Né? Muito bom, Bruna, muito obrigada. Passando a palavra para a Érica. Érica, seja bem-vinda. A Érica, ela é CEO e estrategista digital do Escritório Móvel. Érica, como que líderes podem integrar práticas de gestão de risco como estratégias de resiliência cibernética para proteger os seus negócios? Boa tarde, Eva.
Boa tarde às colegas, é um prazer estar aqui dividindo esse painel com vocês, ver essa plateia linda, cheia de mulheres. Além da Escritório Móvel, eu sou conselheira do Instituto Ladies in Tech. Assim como o IAPP tem um papel fundamental na formação, o nosso instituto, hoje que já é formado por mais de 300 mulheres na área de startups, ele tem por objetivo fomentar, capacitar e criar as oportunidades para que as mulheres possam assumir cargos de liderança. A gente faz isso através de comunidades, através de capacitações, através dos nossos eventos, né? Então, assim, a governança, a gente tem que pensar que ela tem que estar alinhada com os objetivos e estratégias da empresa, né? E um dos grandes desafios que a gente vê é que as equipes precisam trabalhar junto, né? Não é nada isolado. A TI precisa trabalhar com o jurídico, ou seja, é um assunto o qual devemos todos sentar na mesma mesa. E ao criar as nossas políticas, ao estabelecer os nossos processos, a governança, isso tem que estar muito alinhado com o dia a dia. Porque, caso contrário, a gente começa a criar um monte de barreiras, né? E que impedem as pessoas de colocar aquilo no seu dia a dia. A gente tem que olhar para a governança como uma aliada. É uma aliada do nosso trabalho, para que ela possa estar garantindo a nossa segurança, a forma como a gente trabalha, né? Então, pensar muito assim, na empresa como um todo, no colaborativo. E se os gestores não derem o exemplo, se não começar por eles, né, ninguém vai querer fazer um duplo fator de autenticação. Excelente, excelente mesmo. Muito obrigada, Érica. Vou passar a palavra para a Rafa. Rafaela Rodrigues, ela é sócia-diretora e co-founder da Risk Consulting. Rafa, como que os líderes podem utilizar a IA? Desculpa, essa não era a sua pergunta, eu pulei. A sua pergunta é: quais são as melhores práticas para desenvolver equipes resilientes que estejam preparadas para lidar com ameaças cibernéticas, pensando na gestão de risco? Perfeito. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas essas mulheres empoderadas e, como a Eva gosta que eu fale, faca na bota. Boa tarde a todos vocês que estão aqui. Eva, se tu me permite uma quebra de protocolo, tem uma pessoa aqui que uma vez me disse assim, eu vou a um evento de mulheres, e eu digo, tu vai junto? Ele disse, não, mas eu sou homem, o que eu vou fazer num evento de mulheres? Isso me fez lembrar que tem muitos homens aqui, que eu gostaria que todos os homens que estão ao nosso redor entendessem e procurassem o que é o ONCE. Porque se vocês não são pais de menina ou vão vir a ser, certamente vocês são tios ou viabilizadores de todas nós que estão aqui. Então, eu gostaria muito de deixar esse recado, conheçam o ONCE, porque educação salva. E não é quebra de protocolo, porque nós podemos fazer o que a gente quiser. Então, tá tudo certo. Respondendo a tua pergunta, Eva, quando a gente fala de resiliência, quando a gente fala de ser mais resilientes, a gente fala de cultura, porque afinal, por que cultura? Porque nós, humanos, nós somos o elo mais fraco da corrente, da gestão de riscos, da cibersegurança. Então, como é que a gente propicia um ambiente mais forte, mais resiliente? Cultura. Teste de estresse. O teste de estresse ou testar War Room, ele só vai funcionar se eu tiver uma cultura de teste. Se toda vez que eu vou testar, se eu coloco o meu time para fazer testes, eu explico para ele que aquilo não é só protocolar. Eu costumo dizer, quando a gente faz teste de incêndio, teste de evacuação, quantas vezes os bombeiros e aquelas lideranças falam que a gente tem que descer pela escada pelo lado direito, porque se a gente descer pelo lado esquerdo, a gente vai trombar com quem está vindo contra nós. Só que quantas vezes aquele teste, ele é feito de forma com que as pessoas estejam conscientes. Porque a resiliência e passar por momentos de crise, cada teste que tu faz, é tu olhar com atenção para aquilo. Porque quando o teste, a pressão chegar, o sangue quente vier, tu não vai pensar, tu só vai por default. E aí, se tu tá treinado, se tu tá habilitado para aquilo, por essência, tu vai responder aquele risco de uma forma mais preparada. Então, eu entendo que cultura,
teste de estresse e essa interdisciplinidade das pessoas com quem a gente trabalha propiciam que a gente seja mais ágeis e mais hábil para poder chegar do outro lado. Nossa, perfeita essa colocação, Rafa. Quando a gente estuda o comportamento humano, para complementar a sua fala e aproveitar essa oportunidade, quando a gente estuda o comportamento humano, a gente percebe que é no momento de estresse que a pessoa mostra quem ela realmente é. Quem aqui já teve a oportunidade de fazer algum desses treinamentos que você fica imerso um final de semana, sem família, para cuidar do autoconhecimento, sabe que você fica ali levado ao estresse extremo para que as suas máscaras caiam. E o momento em que um incidente acontece na empresa é exatamente o ápice do nosso estresse, né? Então, realmente, para que a gente possa incorporar, né, e ter no nosso DNA, se eu falar DLL aqui, entrega a idade, né? Não, então para incorporar no nosso código principal a segurança e como gerenciar esses riscos, é importante que a gente trabalhe realmente comportamento. E para que se torne natural. E tudo aquilo que precisa ser natural, ele precisa ser falado, trabalhado a todo momento, para que faça parte que corra no sangue, né? Se eu falar DLL de novo, vai ficar feio. Então, que corra no sangue, que esteja implícito no código, que esteja como base do dia a dia. Muito bom, muito bom. Puxando Rafa. um pouquinho desse gap, você só conhece um sistema no momento de estresse, né? Quando você precisa utilizar ele, quando você precisa da melhor versão dele. Aí você entende se ele foi bem treinado, no caso de uma IA, ou se ele não foi treinado para essa situação, né? Muito bom. Bruna, voltando um pouquinho para o assunto educação. Qual é o papel do networking? Tanto para o empoderamento, para as oportunidades de mulheres em tecnologia, como para a troca de informações? Claro, e até gostaria de voltar um pouquinho, porque nós tivemos aqui no nosso estado o mais forte exemplo de resiliência em cybersecurity, enfim, das nossas vidas, que foram os desastres que aconteceram, infelizmente, logo após também o Secops Summit do ano passado, e onde pessoas tiveram que enxergar também, principalmente nas empresas, que tecnologia da informação e segurança da informação, apesar de ser visto como meio, é uma forma de continuidade de negócios. E as estratégias de resiliência, elas se mostraram, né, se comprovaram mais do que fundamentais nesse momento que nós tivemos ali, nunca antes visto, o presenciado ali no nosso estado, aqui no nosso estado, onde nós tivemos que unir forças, né, e de fato estratégias para que a gente pudesse executar planos de respostas a incidentes, evitar com que as consequências também se agravassem ainda mais. E a gente percebe que foi uma resiliência incrível, porque a gente conseguiu voltar a operar muitos dos negócios. Então, gostaria de fazer essa reflexão. E aí, claro, né, Eva, falando muito do networking, por que esse assunto? Porque hoje nós somos duas empresas. A Deserve Segurança da Informação é uma empresa gaúcha, a gente fica no Parque Tecnológico da Unicinos, e há mais de 10 anos a gente provê medidas de segurança e serviços de segurança para as empresas. Porém, há 6 anos atrás, 5 anos atrás, muito perto também de um outro exemplo de resiliência, quando a gente passou por um processo de pandemia, né, em todo o nosso mundo em relação ao Covid-19, nós também promovemos muito forte o Deserve Academy. E a gente viu que foi muito além. Por mais que nós tivéssemos certificações internacionais, como o Exim, a própria IAPP, junto conosco, nós percebemos que as pessoas também precisavam se conectar naquele momento, porque a pandemia promoveu muito também ao avanço da tecnologia da informação e da segurança. E aí, com isso, nós formamos grupos de estudos com mulheres, homens, com todas as pessoas interessadas em compartilhar conhecimentos. E isso acabou crescendo bastante, que acredito também que foi o que nos deu a oportunidade também de conhecer a OMSI, da própria premiação, mas que até hoje isso fomenta muito as conexões, porque as pessoas precisam conversar, elas precisam se ajudar. A gente não está pronto 100%, por mais especialista que a gente esteja, que a gente estude bastante, a gente sempre tem o que aprender com outras pessoas e como compartilhar e ajudar também as outras pessoas. Nós falamos muito, né, Eva, do empoderamento feminino,
Eu acredito que isso é muito importante, mas eu não posso deixar de lembrar que, como gestora de negócios de segurança da informação, a nossa persona sempre foi um homem gestor de TI muito receptivo, voltado a ensinar, a passagem de conhecimento. Nós não construímos nada sozinhas, né, ou sozinhos. Então, essa integração, eu acho que ela é muito importante, essa troca de conhecimentos e saber que nós, enquanto seres humanos, precisamos nos unir, né, para que a gente possa, sim, promover essa cultura forte de integração, essa cultura forte de segurança da informação e a união de soft skills, porque aí a gente sabe que é biológico, né? Homens e mulheres têm soft skills que são diferentes, habilidades diferentes e que são complementares. E isso é importante em todos os campos e não seria diferente na segurança da informação ou na privacidade de dados. Então, Nada Serve Academy, nos nossos canais, nas comunidades, inclusive o nosso stand está bem na entrada, convido a todos vocês para tomarem um café conosco, para conversar sobre esse assunto, homens e mulheres, porque a gente acredita muito nessa integração, nesse trabalho conjunto, para que a gente possa promover cada vez mais a evolução como ser humano, como profissionais e, obviamente, como sociedade. Bru, pegando o gancho do que tu falou, que eu acho que é extremamente oportuno, tem uma fala da Embi, que é uma jogadora olímpica do time da Alemanha, que ela diz o seguinte: eu nunca fiz um gol sem receber um passe de alguém. Acho que isso muito importante tua fala. Exatamente, obrigada. E só complementando a questão de homens e mulheres, na UONCE nós temos a torre He for She, que é onde a gente recebe os homens e os homens aportam o conhecimento para nos apoiar. A ONCE, apesar de ser uma ONG feminista, ela não é separatista. Obviamente que não. Se 80% do conhecimento na nossa área está detido no masculino, nós precisamos de vocês. Então, só para reforçar essa mensagem de que todos juntos nós somos muito mais fortes. E nós temos uma luta comum, um propósito comum. Segurança é muito além de tecnologia. Quando a gente olha a segurança com um propósito, a gente está falando de defesa, a gente está falando do nosso país, a gente está falando da nossa segurança, a gente está falando desse espaço aqui que a gente está. Quanta coisa está acontecendo ao mesmo tempo. O senso de propósito, ele transforma, aliançado com a cultura e com a educação, gente, a gente tem tudo na mão. Então, é só uma mensagem aí, sobre a questão de vamos trabalhar juntos. Contar um pouquinho dos bastidores deste painel, eu acho que vale compartilhar com vocês. Quando nós fomos convidadas para fazer um painel de mulheres, a gente tinha diversos assuntos que a gente poderia trazer. Então, vamos falar que não tem mulher em tecnologia. Não, esse problema a gente já sabe, né? Vamos falar que mulheres são menores. Não, vamos falar do que a gente sabe falar. E vamos falar que tem oportunidade para todo mundo e que equipes multidisciplinares são muito melhores, que equipes humanizadas são muito melhores, que cada um pensa de um jeito e que esse um jeito de cada um traz perspectivas diferentes para resolver problemas, para arranjar soluções. Então, quem nunca participou de uma sala de guerra, um war room, em que tem várias cabeças pensando diferentes para chegar numa solução em comum. A palavra que resume isso é essa mesmo, Ana, é propósito. Propósito não tem gênero. Então, maravilhoso, adorei. Eu quero complementar que, assim, a oportunidade, ela existe para quem está preparado, né? Para quem busca, porque a informação está aí. Hoje ela está disponível nas redes, enfim. Antes era tão difícil termos acesso à informação. Hoje existem diversos institutos, ONGs, que fazem um trabalho maravilhoso. Então, a oportunidade está para quem está preparado, para quem busca e sabe exatamente onde que quer chegar. Muito bom, muito bom. Eu quero voltar um pouco para o assunto treinamento IA. Amanda, a gente ferveu assim, né? Foi... Agora a gente estabiliza, aterriza de novo. Daqui a pouco a gente ferve de novo. Emoções assim são maravilhosas. Amanda, me conta um pouco quais são os cuidados necessários que a gente precisa para proteger dados usados no modelo de nos treinamentos de modelos de IA contra explorações maliciosas ou vieses.
trazendo esse ponto, né? É importante a gente entender que todo dado que a gente treina tem viés, né? A gente ouviu nos últimos tempos, eu tenho inteligência artificial sem viés. E aí, já trazendo isso, não existe, tá, gente? Todo dado tem viés. E aí, esse é um ponto importante sobre treinamento. O que eu estou usando para treinar, eu preciso ter ciência. Então, uma das coisas que a gente sempre faz nos times, principalmente de inteligência artificial, é entender a fonte de dados e diversificar essa fonte de dados. Hoje, a gente tem dados do tipo válidos por humanos, mas também tem a nova fase de dados em IA, que são dados genéricos, dados sintéticos, né? Onde a partir de um dado base, a gente consegue gerar mais dados com 10 vezes mais acuracidade ou menor tempo, né? Então, uma das coisas bem importantes para a fase de treinamento de uma inteligência artificial é a gente entender qual é o nível de acuracidade que eu quero chegar da veracidade daquele dado. Tá? Então, hoje, quando a gente utiliza esses treinamentos, para essa acuracidade, é sempre importante ter o fator humano. Então, o fator humano é muito importante para a gente ter essa validação do que a gente acredita ou não acredita como verdade e veracidade dos dados. Tá? E aí, uma fase bem importante das empresas, justamente nessa mitigação de dados, é entender para que eu vou utilizar aquilo e qual é o risco que eu posso assumir. Então, hoje, principalmente no grupo onde eu trabalho, a gente tem produtos e níveis de riscos que a gente pode assumir com aquela propagação de dados ou com aquela propagação de informação dentro da empresa. E aí, trazendo um exemplo bem claro, eu não posso utilizar dados sintéticos para treinar processos jurídicos, por exemplo, para uma inteligência artificial. São dados que eu não posso utilizar ou ter uma acuracidade baixa. E aí, isso é justamente a escolha de qual dado e como eu vou utilizar isso para treinamento, tá? É um ponto bem importante. Muito bom. Vamos mixar um pouquinho aqui os assuntos, que a gente fala de tudo. Né? E a gente quer ouvir de vocês também várias perguntas sobre tudo. Se a gente vai responder tudo, a gente não sabe, mas... Vamos sentar. Tudo me é... Lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ótimo. Rafa, falando um pouco sobre empreendedorismo feminino, como é que esse impacto, né, qual é o papel na criação de soluções inovadoras de resiliência cibernética e gestão de riscos? Eu acho que eu começo falando sobre o quão hábil ou quão resiliente as empresas se tornam quando junta propósitos diferentes, pessoas diferentes, gêneros diferentes. Quando a gente fala de resiliência, a gente fala de... Eu gosto muito do Rock Balboa. A gente fala de apanhar e não desistir. Resiliência, de uma forma bastante escrachada, se vocês me permitem aqui o francês, é isso. Como é que a gente apanha sem desistir da guerra? É trazendo pessoas diferentes para o todo. Na minha opinião, é a gente fazendo com que eu não tenha só conselho na sala, é fazendo com que eu tenha a pessoa que fala de cultura e que pega esse soft skill de como o ser humano se comporta numa situação de crise, é que fala que, espera só um pouquinho, da onde é a fonte que tu está pegando isso? Ou seja, o empreendedorismo feminino e como isso faz com que a gente se torne resiliente também vem dos homens, né? Já que a gente está falando que a gente tem um mercado estatisticamente mais masculino, viabilizador para enxergar, poxa, como o meu negócio, como a minha empresa vai se tornar mais resiliente? Deixa eu chamar mais pluralidade. Eu entendo que o caminho é por aí, sabe, Eva? Muito bom. Ainda pegando essa carona na cultura, né? Érica, como é que você entende que a cultura organizacional ela pode ser priorizada com a segurança cibernética sem comprometer a inovação? Primeiro, a segurança ela deve ser a base, né? Ou seja, antes de nós pensarmos em qualquer processo, em qualquer produto, nós temos que trazer a segurança como uma aliada, sabendo que o quanto antes nós incorporarmos ela a todas as nossas atividades, nós estaremos, além de nos preservando, né, mas também muitas vezes evitando um risco lá na frente. Né? Então, isso vai muito assim, é preciso olhar para a segurança, porque se a gente não olha para a segurança desde o início, quando acontecer alguma coisa, a gente vai simplesmente reagir.
E tudo aquilo que foi planejado no plano de continuidade, aquilo vai estar completamente desalinhado, porque foi escrito, porque foi projetado coisas que não fazem parte do dia a dia. Então, eu acho que a segurança ela tem que estar assim, como premissa de todos os processos e de todos os produtos, para que a gente possa estar com ela todos os dias nas nossas atividades. E fazendo isso, quando acontecer uma crise, nós vamos reagir de forma muito mais inteligente e não emocionalmente. Muito bom. Ana, com a experiência estratégica que você tem e com a visão de negócios e a visão operacional, como você enxerga que a inteligência artificial que hoje está sendo tão utilizada, a inteligência, toda essa maçaroca está sendo utilizada pelos criminosos para aperfeiçoar o crime? Como você enxerga que a inteligência artificial pode ajudar, apoiar em estratégias de segurança cibernética e da resiliência? Como eu disse anteriormente, a inteligência artificial tem o poder de tornar ágil e trazer informações muito rapidamente para a tomada de decisão. Se existe dentro das companhias componentes, soluções, que tenham esse poder de tratar essas informações adequadamente para emergir informações de qualidade, então a chance de você se antecipar ao crime é muito grande. Então você torna-se resiliente. Porém, do mesmo jeito que a gente está usando de tecnologia avançada, o crime não está atrás. O crime também está usando todos os artifícios. Na minha opinião, e é isso que eu faço na minha empresa, é combinar a inteligência humana, processos, a tecnologia, high tecnologia, para que a gente consiga sair do outro lado. Estabelecendo processos claros e você tendo bons times em nas áreas, nas devidas áreas, especialistas, você consegue traçar ali uma linha de raciocínio de preservação também e de continuidade também. Então, eu acho que não existe mais daquilo ou menos disso. Existe uma combinação de tecnologia, pessoas e processos que vão nos ajudar a nos tornar resilientes e a meio que fazer uma futurologia, a gente pode, entre aspas, falar isso, mas a gente, de posse de dados de qualidade, e nessa tratativa a gente consegue se antecipar ao crime, sim. Eu tenho visto isso no meu dia a dia. A gente tem... Posso dar um exemplo? A gente tem a capacidade de OCR, né? A gente transforma imagem em texto. Então, beleza, a gente conseguiu pegar lá uma informação de um determinado cliente e aquela informação saltou aos olhos no cruzamento de dados feito pela inteligência artificial, trouxe um diagnóstico. Nesse diagnóstico, a gente entendeu que estava acontecendo uma fraude. E em 5 minutos, a gente conseguiu avisar o cliente. Faltava uma assinatura para aprovação de crédito, era uma operação de crédito consignado. Ou seja, a gente conseguiu chegar antes do criminoso. Então, é isso que eu estou falando, processos muito claros, informação de qualidade e ação baseada em especialistas, né? Gente boa olhando para aquilo. A gente vai chegar... Chegou um passo antes do cara, mas chegamos antes do cara, né? Então, isso foi muito legal. Pegando esse gancho, Ana, inteligência artificial é justamente esse o benefício, né? Inteligência artificial é boa em padrão e volume. Então, ela sempre vai ter a capacidade maior do que nós, humanos. Mas a parte inteligente fica com a gente. Então, a inteligência artificial é justamente o ponto de trazer volume e acuracidade de dados muito rápido, porque ela é boa em padrão, e a gente não é nesse volume de dados que a gente tem hoje, mas a parte inteligente, que é o que eu gosto de falar para todos os times, fica com o humano. E aí a gente é uma junção perfeita entre inteligência com velocidade, junto com a inteligência artificial hoje. Muito bom, né? Isso já responde a pergunta que todo mundo tem feito. A inteligência artificial vai substituir o ser humano? Não. 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 Ela vai substituir pessoas por pessoas que sabem utilizar a inteligência artificial. Essa é a diferença, gente. Eva, eu quero complementar que cada empresa tem as suas regras e os seus padrões.
E é neste sentido que a governança ela traz uma continuidade para a empresa, que independente das pessoas que estiverem definindo as regras do jogo ou tomando as decisões hoje, né, o amanhã, o futuro, ele está mais certo, ele está mais estruturado. Então, a governança ela vai trazer toda essa robustez para que nós possamos usar a tecnologia como uma aliada na velocidade e na precisão, né, das informações coletadas e a reação que a gente precisa ter para cada uma delas. Inclusive, complementando a Erika, né, e as colegas também que falaram, a gente conta sempre com processos, né, a capacitação de pessoas, mas também contar com padrões que sejam auditáveis nesses processos. Muitas vezes, e é o que a gente bate na tecla, né, não só nos treinamentos, mas também nas consultorias de conformidade com o ISO, na conformidade com a NIST, nos próprios padrões de um sistema de gestão de segurança da informação, porque nós estamos lidando com processos que são auditáveis, justamente porque a gente precisa também contar com controles técnicos que vão apoiar todo o processo que é descrito e as políticas que são implementadas. Então, é um universo de segurança da informação que tem que responder à privacidade, que tem que responder os requisitos de inteligência artificial. A gente trabalha fortemente com capacitação de encarregados de dados, com a consultoria de LGPD, e a gente percebeu que, por mais que seja uma regulamentação, uma legislação que exige a segurança da informação, onde tem tratamento de dados pessoais, nem sempre era o desejo das empresas buscar por todo o compliance, porque é um processo perene, é um processo que você tem que pensar na sustentabilidade e na auditoria, não só na implementação ou numa fase de planejamento. A gente precisa avançar. É planejamento, implementação, com certeza a parte de sustentação, o gerenciamento e também auditorias. E a prestação de contas com a inteligência artificial, que é algo que é um desejo e a gente precisa utilizar o melhor da inteligência artificial tanto para a segurança da informação quanto a melhoria de processos e inovações, a privacidade acaba sendo uma premissa. E aí vem a facilidade das organizações públicas, privadas, que já adotaram um processo de governança anteriormente, com padrões de segurança da informação reconhecidos a nível internacional, para conseguir sustentar os seus projetos e não ficar defasado em relação à realidade ou até mesmo ter um revés. A gente costuma conversar dentro da DSERV que me parece, né, que tem uma necessidade agora de utilização da inteligência artificial sem passar por um crivo. Será que esse processo precisa, de fato, de uma automatização, de uma inteligência artificial? Será que eu não consigo? Será que eu estou chamando a inteligência artificial e, na verdade, o que eu precisava era de técnicas de machine learning? E aí a gente percebe que essa ansiedade, muitas vezes, ela resolve um problema de funcionalidade. Eu melhoro um processo, eu coloco um produto à disposição do mercado, mas eu não sei se ele está seguindo regras e premissas de privacidade. E aí, nesse sentido, os padrões internacionais, não só nos controles técnicos, nos processos que são reconhecidos, nas normas que são reconhecidas sobre esses padrões, mas nas capacitações também. Por isso a gente bate muito na tecla. A Computia é uma forma de fazer com que o especialista em cybersecurity, que os times de Blue Team, Red Team, estejam de fato preparados para além daquilo que eles acreditam que estão sendo capacitados, para aquilo que eles acreditam que estão sendo adequados. Que as conformidades de LGPD, de segurança, também estejam próprias para conseguir fazer essa prestação de contas. E a governança de IA, né, que hoje é o nosso queridinho ali dos treinamentos, que é a governança de IA, que é o seguinte: sim, nós vamos utilizar o IA, mas alinhando com o que as colegas falaram, alinhando processos, pessoas e os controles técnicos aptos também, para que a gente consiga colocar isso dentro de uma esteira de segurança e conseguir inovar com responsabilidade, né? Até porque, e ética, responsabilidade e ética como premissa. E aí, só puxando um gancho, um spoiler, né? Todo mundo quer pôr IA em tudo, mas 80% dos processos que a gente põe IA hoje não precisam de IA. A gente precisa de softwares, que não necessariamente são IAs, mas a gente, justamente por essa ânsia de ter IA em tudo, a gente coloca mais uma dificuldade, mais um processo, mais uma vulnerabilidade, justamente para tentar alcançar esse mercado. E aí a gente começa a prejudicar os nossos processos de empresa, né? Muito bom você tocar no ponto da vulnerabilidade, porque quando a gente fala em resiliência cibernética, a gente fala de pelo menos 4 itens. Primeiro, a gente precisa ter uma foto de como o nosso ambiente está. Saber qual é a vulnerabilidade, qual é a ameaça, qual é o risco que nós temos, para que quando, não é se, né? Acabou o clichê, quando o incidente acontecer, que a gente saiba
aonde a gente precisa corrigir, qual é a priorização dessa correção. Então, primeira coisa, ter a foto, fazer uma boa gestão de vulnerabilidade, fazer uma boa gestão de risco. É básico. Boa é básico. Né? É igual aquela história que a gente fala de meu produto tem qualidade. Qual é o diferencial do seu produto? Seu produto tem qualidade. Gente, qualidade é obrigação, né? Então, qualidade não é diferencial, qualidade é obrigação. Então, quando eu tenho quando eu falo de foto do meu ambiente, estou dizendo que eu preciso saber aonde dói. Para quando acontecer, eu saber, eu não ficar igual pica-pau louco, correndo para todos os lugares. Eu ir para o lugar exato onde onde é prioritário, onde a severidade é maior. E aí nós falamos da segunda coisa, que é de governança. Então, para que serve a governança? Esse pessoal de governança, auditoria, eles ficam inventando um monte de regra, só atrapalha meu trabalho. Governança é a nossa placa de direção. Quando a gente pega um carro e vai para uma estrada, a placa de trânsito, a sinalização é o que me diz, pode virar, não pode, é contramão, pare, espere. É isso que a governança faz. Ela direciona o negócio para que minimamente saibamos fazer o que precisa ser feito para que aquele negócio exista. E falamos da terceira coisa, que é treinamento, conscientização, capacitação. Então, a gente, nesse âmbito da segurança como um todo e da resiliência, a gente fala de processos, pessoas e tecnologia. Não adianta pensar só em tecnologia, porque, primeiro, que a tecnologia não trabalha sozinha. E aí, Rafa, vou trazer um ponto que você comentou, pedir a sua licença para melhorar um pouquinho a frase. Quando a gente fala em pessoas, nós não somos o elo mais fraco, mas sim o mais sensível e o mais importante. Porque tecnologia é criada e operada por pessoas. E uma tecnologia mal instalada é uma grande porta para um incidente. Processos são desenhados e seguidos por pessoas. Então, a gente tem que ter pessoas na nossa base da pirâmide como o fator humano, como o elo mais importante, mais sensível. E que as empresas tenham esse olhar já cuidando da resiliência cibernética, como básico também bem feito, cuidando das pessoas. Então, o recap aqui de tudo que a gente falou, falamos da gestão de vulnerabilidades, gestão de riscos, falamos da governança como base, como direcionador da nossa estratégia, falamos de treinamento, conscientização envolvendo pessoas, e a gente inclui IA nessa história toda para colocar pimenta na história. Eva, outra coisa que a gente não pode esquecer é a questão da ética. Sim, né? perfeito. Então, assim, porque hoje, né, por essa ânsia de usarmos a IA, muitas vezes nem temos a necessidade. Mas é uma hype, está todo mundo usando, eu também quero. Aí a gente coloca agentes, daqui a pouco tem um agente conversando com outro agente, e isso já é realidade, né? E se nós não determinamos as regras, né, daqui a pouco começa a ter aí uma quebra de ética, ou mesmo, né, de divulgações de informações estratégicas da empresa. Porque o assistente ele não sabe o que ele deve e o que ele não deve compartilhar com a outra IA. Fica uma conversa lá, mas as informações, uma vez na rede, é de todo mundo. E aí já virou treinamento, né? Então, essa questão da ética seja para nós, e quando as empresas elas não assumem a responsabilidade de treinar os colaboradores, elas estão abrindo a porta para que isso se prolifere de uma forma muito rápida. Eva, posso fazer uma ponderação? Claro. Muito importante o que tu trazes, porque quando a gente olha na perspectiva de riscos e continuidade do negócio, que é um ponto que tu trouxeste, muitas vezes as empresas elas não olham a continuidade ou a resiliência dela do ponto de vista de imagem, mas essas ações não orquestradas, num olhar de governança, com os limites, com o fator humano, expõem a empresa e muitas vezes o que foi construído em 40, 50, 60 anos,
é exposto a uma derrocada por uma questão de imagem. Então, é muito importante essa... percebam que tudo que a gente falou aqui se conecta e percebam que quanto maior é a marca que está no mercado, mais se espera-se resposta como stakeholders daquela marca. Então, é muito importante observar esses pontos que tu trouxeste, muito importante. Muito bom. Quer complementar? Pessoal, nós estamos chegando no final do nosso painel, mas eu quero saber se tem pergunta da plateia. Se tiver, a gente já passa para os nossos especialistas. Não? Oliuma? Só um complemento, pode ser pergunta de qualquer natureza, não necessariamente tecnologia. Se quiserem falar sobre mulheres na tecnologia, a gente também está aqui para isso. Perfeito. Porque eu sei que as mulheres são tímidas. Oh! Obrigada. Olá. Imagina. Parabéns, primeiramente, pelo painel, que foi muito legal. Eu acho que o ponto que eu queria conversar com vocês era como vocês entendem que a gente consegue passar pelo desafio de mostrar o impacto que a falta de segurança tem nas pessoas. E aí, né, dando um pouquinho mais de contexto, eu enxergo bastante pessoas falando assim, o que um hacker ou pessoas maliciosas vão fazer com os meus dados? Tá tudo bem vazar. O que ele vai fazer com um endereço ou algo do tipo? Então, eu queria escutar um pouquinho de vocês, se vocês têm, tipo, como que a gente pode fazer, ou metodologias que a gente pode aplicar, como que a gente pode dar essa conscientização dentro das empresas, e tanto o CNPJ quanto o CPF, né? Os dois lados, né? Esse ponto. Posso responder uma pergunta? Pergunta da especialista. Eu vou responder uma pergunta. Qual o seu nome? Cristiane. Obrigada, Cristiane, pela pergunta. Você sabe que eu vou contar uma história. Eu trabalhava há alguns anos numa empresa em que tinha um fax, que esse fax, vocês não sabem o que é fax, né? Era um negócio, um equipamento que a gente transmitia uma informação através da linha telefônica e ele imprimia um papel. E a impressão desse fax era feita com carbono. E aí a gente estava num escritório do interior e aí os recursos não chegavam tão fáceis, então demorava, a gente terminava o carbono, a gente tinha que ir lá abrir o fax e virar o carbono e reutilizar aquele carbono. E aí eu fui fazer isso e na hora que eu fui olhar a informação, eu já trabalhava com segurança e nessa época o meu gestor, ele também era meu amigo, é meu amigo até hoje, a gente conversa, toda vez que a gente vai tomar um vinho, a gente lembra dessa história. E eu estava com um casamento marcado, e ele ia ser o meu padrinho de casamento. E aí eu fui olhar a folha e estava o extrato bancário dele, porque ele tirou o extrato no fax, tinha o extrato bancário com todas as aplicações, com a conta conjunta com a esposa e todas as informações lá. Eu tirei aquela folha, né, até para protegê-lo, porque era uma informação muito sensível. E aí eu sentei na mesa dele, fiz uma cara de gato de botas e falei assim, sabe, estou preocupada, o casamento está chegando e eu não tenho dinheiro. Mas como você vai ser meu padrinho, eu preciso de um presente muito especial. Eu quero um presente, eu quero que você me ajude com as chaves do apartamento, porque eu sei que você pode. Aí ele olhava assim, você está louca? Como assim? Eu sei que você tem dinheiro, eu sei que você com a sua esposa, eu falei o nome da esposa, vou preservar os nomes. Eu falei assim, você e a esposa têm tanto em aplicação. Você me hackeou? Não, eu não hackeei, você me deu essa informação. Eu não fiz isso, eu não me lembro. Em algum momento que a gente saiu para beber, eu falei alguma coisa? Não. Aí eu contei, falei, você fica tirando sarro da minha cara, porque eu sou a bitolada que queimo as informações, rasgo, picoto, mas você deixou a sua informação de todo o seu investimento pública.
Essa história é muito old fashion pelo tempo que isso aconteceu há 20 anos atrás. Mas vamos trazer para os dias de hoje? O fraudador, o criminoso, ele só usa informações que nós damos. Não preciso montar uma tenda de vidente, colocar um turbante para adivinhar a vida de uma outra pessoa. Eu não preciso nem dos espíritos para contar isso. Basta que eu olhe as redes sociais de qualquer um de vocês. E aí estão lá informações, a foto com o filho, o check-in no restaurante, o evento que nós estamos e tudo mais. Qual é a primeira reação do fraudador? Stalkear a nossa vida, pegar as informações que nós mesmos publicamos e daí trabalhar com elas. Quando eu vou fazer palestra para idosos, eu falo para eles, sabe aquela história que alguém liga dizendo sequestrou a minha filha, a minha Nossa Senhora? Qual é a primeira reação que a gente tem? A gente fala a informação que ele quer ouvir. Então, se alguém liga para minha mãe e fala, olha, sequestrei a sua filha, ela está aqui gritando, o que minha mãe vai falar automaticamente? Quem? A Eva? Eu estou com a Eva. E aí, ela deu a informação que ele estava precisando para compor o cenário dele, o ataque dele. Quando a gente publica nome dos nossos filhos, data de aniversário, coisa simples, está tudo nas nossas redes sociais. É isso que eles usam. Então, resumindo a sua pergunta, a gente precisa começar a ter o comportamento seguro na nossa vida. É complicado, eu não entendo de... Pegar o caso dos idosos, eu não entendo de internet, a internet chegou depois de que eu já estava adulto. Quando a gente fala de tecnologia, principalmente fora desse âmbito aqui que estamos acostumados, é importante que a gente fale dos valores que nunca mudaram. Então, para a nossa família, por exemplo, nós não fomos educados a sair de casa, olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, não entrar em qualquer lugar, não falar com estranhos, não aceitar doce de quem a gente não conhece. Por que a gente tem que aceitar convite de quem a gente nunca viu na vida? Por que a gente tem que sair conversando com as pessoas sem saber quem elas são? Por que a gente sai clicando em tudo quanto é lugar, em promoções vantajosas? Por que a gente faz tudo aquilo que os nossos pais disseram para a gente não fazer? Os valores não mudaram. Só um meio de comunicação que ficou mais aperfeiçoado. Então, sempre lembrem-se disso. E aí, como é que a gente leva essa informação para todo mundo? Educação. Educação, eu gostaria de complementar a Eva. E obrigada, Cristiane. Inclusive, trazendo até algumas dicas técnicas, eu espero que sirva. Se não, por favor, vamos até o stand da Deserve e a gente conversa muito sobre isso. Algo que está dentro da nossa realidade diretamente e diariamente é criar planos de treinamentos e conscientização dentro das empresas e, com isso, a gente leva essa conscientização e esse conhecimento também para as pessoas que fazem parte daquele universo. E acaba sendo uma corrente, porque elas acabam levando isso para dentro das suas casas e adaptando aquela filosofia de que a gente não consegue mais segmentar, né? Então, agora eu sou cuidadoso com a segurança da informação na minha casa, mas quando chega na minha empresa eu não sou. Ou o inverso, agora eu preciso ser mais consciente em segurança da informação quando eu abro meu e-mail corporativo, mas quando eu abro meu e-mail pessoal, não. Então, a gente precisa realmente trazer essa conscientização. E os planos de treinamentos e conscientizações, eles precisam respeitar também muito daquilo que as pessoas manipulam no dia a dia. A gente trabalha muito forte com a formação voltada à privacidade e proteção de dados, mas a gente não pode também levar uma informação para alguém que tem uma área mais operacional, que tem contato com dados pessoais, mas formar dele ali um encarregado de dados. A abordagem acaba sendo diferente e mostrar os riscos, porque os riscos não estão conhecidos. E, inclusive, a inteligência artificial, ela é utilizada para o bem, mas ela também é utilizada para o mal. Hoje em dia, a sua mãe, a sua avó, a nossa mãe, né, nossas avós, elas não recebem mais uma ligação. Elas recebem a nossa imagem com a nossa voz, a e nossa inclusive, filmagem, né? Exatamente.
E aí, ainda bem, né, Cristiane, e todos que estão aqui, nós estamos recebendo cada vez mais informações de situações que acabam gerando danos, inclusive financeiros, para as pessoas. Quem aqui já viu a mulher que namorou o Fábio Júnior, acreditou que estava namorando online o Fábio Júnior e ainda emprestou dinheiro para o Fábio Júnior? Aconteceu aqui no Brasil recentemente. O Elon Musk, aí ela dizia, mas eu estava me comunicando com ele. Então, nós temos que trazer esse risco que nós conhecemos de forma técnica para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Recentemente, né, um aspirador robô maravilhoso, desempenha um papel fundamental, mas com conexão da internet, que teve uma vulnerabilidade e ofendeu as pessoas, e inclusive monitorava as conversas da casa e corria atrás dos pets. Então, eu quero sim essa tecnologia, eu quero me servir disso nos meus negócios e na minha casa, mas eu ainda não conheço os riscos suficientes para que eu possa adotar medidas para mitigar. E um plano de treinamentos, Cristiane, olhando para o organograma da empresa, olhando os cargos e funções e identificando o que aquelas pessoas manipulam de dados no dia a dia, as atribuições, e criar treinamentos estratégicos e também de forma contínua, é uma maneira de conseguir trazer para as pessoas esse olhar dos riscos e aí, claro, mostrando também exemplos de situações e danos que acontecem diariamente para que a gente consiga levar esse nível de conscientização. E é uma elevação, né, gurias, do nível de conscientização, porque é uma melhoria contínua também. Um erro muito grave é achar que um workshop, uma palestra, uma única ação vai treinar e conscientizar todo mundo. E, na verdade, a gente pode ministrar um treinamento para 30, 50, 100 pessoas e nenhuma sair conscientizada, ou uma sair conscientizada. Então, por isso, segmentar, viu, Cristiane? Treinamentos e cobrar também avaliações desses treinamentos, acompanhar porque as pessoas entenderam quando são treinamentos mais formais, mas o processo de conscientização, ele é contínuo. E aí vem também dessa inserção da conscientização e segurança da informação em processos, desde reuniões no All Hands, comunicações em relação até mesmo a notícias que são geradas para as pessoas, os cartazes e cada vez mais a segurança, a privacidade, a ética, a responsabilidade, que ela faça parte da visão e da missão dos negócios das organizações. Então, acredito que esse seja um bom caminho ali estratégico para conseguir deixar as pessoas um pouco mais conscientes. Trazendo um ponto do gancho, Cristiane, a gente implementou um dos times que eu trabalho, treinamento chamado Treinamento do Caos, que é um treinamento justamente com todos os devs de tecnologia, fazendo uma simulação do ambiente quando vazasse uma credencial. Então, quais os cenários do que poderia acontecer? A gente ficou um dia inteiro só para todo mundo entender todos os cenários, para justamente causar essa provocação do que não é uma simples credencial que vaza, tudo que ela pode impactar. E aí, no final desse treinamento, uma curiosidade, ele impactava 29 setores, por exemplo, da empresa, que era uma credencial muito forte. E ela foi passando em vários cenários e aí trouxe para os devs, principalmente que estão na base do desenvolvimento, entender o que era isso. Não era só uma credencial de forma prática, né? Eva, e assim, nas empresas, às vezes a gente acha assim, mas o que vão fazer com a minha informação, né? Mas o cargo que muitas vezes ocupamos, um simples e-mail partindo daquela pessoa que tem um determinado cargo na empresa, já se pode fazer muita coisa. E pela interconectividade que nós temos hoje, dizem que nós só estamos a 5 pessoas da pessoa mais poderosa do mundo, né? Então, se eu me conecto a toda a tua rede de contatos e vou fazendo isso de uma forma escalada, eu consigo chegar no WhatsApp de quem eu quiser. Então, sim, as nossas informações, elas valem muito, porque nós podemos ser o canal. E quando alguém resolve hackear uma empresa, esse cara não resolve de noite e faz isso de manhã. Ele fica pelo menos 1 ano e meio estudando todos os passos, todas as pessoas, e faz isso de forma estratégica e profissional. E é desta forma que a gente precisa se comportar também. Se eu puder trazer a minha contribuição, eu sempre falo dos meus projetos com os clientes que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Uma boa forma de conscientizar é tu também colocar replicadores do conhecimento. Então, tu dividir em squads, nas áreas, um efeito cross, quais são aquelas pessoas que vão ser encarregadas de dizer, mas olha só, tu vai ao toalete, tu deixou o computador aberto? Então, tu colocar esses replicadores é uma forma de tu resbalar essa cultura de uma forma sinérgica.
E o último ponto da sua pergunta, que foi CPF também, uma das coisas que é muito engraçado na minha casa é que tudo que acontece, obviamente sem falar onde e como, eu tento contar as histórias no final de semana, fazendo um apanhado geral, um wrap-up do que aconteceu para ajudar minha mãe, meu pai, meus filhos e tal, que não tem essa neura que a gente tem do dia a dia, mas que eles também estão sendo atingidos a todo momento. Então, contar algumas histórias que assustem principalmente é muito bom. Bom, resumo de tudo, né? O ser humano é igual à água do mar. Ele é salgado em qualquer lugar. Portanto, não existe a pessoa ser segura em casa e não ser segura, não ter comportamento seguro em casa e ter na empresa e vice-versa. Então, vale as dicas para todos os lugares e adotar um comportamento seguro em todos os lugares. Pessoal, estouramos o nosso tempo, mas foi um papo muito gostoso. Nós estaremos aqui disponíveis para vocês, se vocês quiserem continuar essa conversa. Quero agradecer ao Secop Summit pelo convite, por este painel e pela oportunidade de fala, e a vocês por terem ficado aqui com a gente e contribuído para que esse painel tenha sido tão legal. Muito obrigada, e as nossas convidadas também. Obrigada.